Não! É um infarto! No episódio de hoje, iremos presenciar um desfile, onde diversos carros fazem suas apresentações. No entanto, durante um acidente, Fry toma uma decisão que incomoda Bender profundamente e o leva a tirar a própria vida. Depois disso, Bender começa a enfrentar consequências gravíssimas no inferno e acaba fazendo um pacto para se safar. No começo do episódio, Hermes faz uma reunião com sua equipe. No entanto, de repente, Amy começa a gritar e aponta para a janela, onde podemos ver uma salsicha gigante. Lila toma a palavra e revela que hoje é dia de desfile e que se trata apenas de um balão. Do lado de fora, de fato, existe um grande desfile acontecendo, no qual vários dias estão sendo comemorados. Entretanto, Fry fica em dúvida sobre o sentido disso, e Lila conta que tem vários desfiles acontecendo porque hoje é o dia do desfile. Hubert começa a falar e relata que quando era mais jovem, tinha que aguentar ver desfiles todos os dias. E Lila completa dizendo que com o passar do tempo, resolveram juntar todos os desfiles em um único dia para acabarem logo com isso. Logo depois, o carro do orgulho jamaicano entra, e devido à fumaça no veículo, os condutores acabam perdendo a noção de velocidade e batem no veículo da frente, causando uma série de consequências até chegar em Zap. Um globo terrestre gigante começa a rodar pelas ruas, aterrorizando a todos. Entretanto, dois pedestres estão conversando na calçada e não se dão conta do perigo que estão correndo. Fry, em um ato heróico, decide salvar o humano ao invés do robô, e infelizmente o robô leva a pior, sendo pressionado pelo globo. Vou salvar um de vocês! Em seguida, a esposa da vítima chega ao local e agradece a Fry pelo seu ato corajoso e heróico. Isso chama a atenção do prefeito, que logo vai cumprimentá-lo e relata sentir-se orgulhoso em se aliar a um verdadeiro herói. Todos aplaudem, e o prefeito pretende recompensar Fry, entregando para ele as chaves da cidade e finaliza criando uma nova data comemorativa que será conhecida como o Dia do Fry. Depois, um grande desfile começa. Horas depois, todos chegam na Planet Express, e Fry comenta sobre o ocorrido. No entanto, Bender o espera com um semblante agressivo e o confronta sobre a sua preferência em salvar o humano, podendo ter salvo o robô. Quando Fry diz a verdade, Bender não se conforma e não demora para todos trazerem alguns fatos sobre Bender, provando que ele mesmo não dá valor à sua vida, portanto não tem crédito para cobrar nada de ninguém. Bender se revolta e decide sair da presença de todos e vai até a máquina de suicídio. Entrando na mesma, ele começa a conversar com ela e descobre que ela já pretendia atentar contra Bender e informa que não será um suicídio que ele sofrerá, mas sim um assassinato, e finaliza colocando seu plano em execução. Em uso. Tempos mais tarde, um carro buzina na porta da Planet Express e deixa um pacote. Quando Fry o recolhe, chega aos prantos na sala de reunião com o corpo de Bender em seus braços. Hermes duvida que Bender pode ter feito isso com ele mesmo e balança uma nota de dinheiro em seu rosto. No entanto, percebe que ele realmente não está mais vivo e pede para que todos vistam o chapéu da despedida. O grupo se lamenta pela partida de Bender, e a cena encerra com o espírito de Bender saindo de seu corpo, dando risadas maléficas. Enquanto velam seu corpo, Fry parece ser o mais afetado com essa notícia. No entanto, Hermes diz para ele se acalmar e que Bender sempre estará no meio deles, servindo como uma lata de lixo. Lila consola Fry e sugere que ele pegue alguma parte do corpo de Bender para guardar como lembrança. Ao ouvir isso, ele decide pegar o braço porque pode servir para coçar suas costas. Porém, Bender, ao presenciar toda a situação, tenta chamar a atenção, mas percebe que não pode ser ouvido. Inconformado, ele vai para o lado de fora e dá de cara com o robô diabo. Rapidamente pergunta por que ninguém consegue vê-lo ou ouvi-lo, e o robô diabo explica que ele está morto, e por conta disso, não é possível se comunicar com os vivos. Bender se mostra confuso, e o diabo o chama para ir ao seu escritório para esclarecer tudo. Ao chegar no inferno, o robô diabo começa a abrir o jogo, e conta que Bender agora é um fantasma, e como escolheu se matar, agora está no limbo, e seu software foi enviado para a nuvem computacional. Descobrindo isso, Bender pergunta como ele pode sair disso, mas é respondido com risadas, descobrindo que não é possível sair e que agora está em um looping eterno. Então, Bender se lamenta e relata que tudo isso foi culpa de Fry, já que tudo começou quando ele afirmou que a vida de um humano é mais valiosa do que a de um robô. Esse cretino disse que a vida humana era mais valiosa que a vida do robô. O quê? Depois de tudo que fez por ele, Fry deve morrer.
Logo depois é induzido a assinar um acordo com o diabo, que consiste em ele ter sua vida de volta. No entanto, para isso acontecer, ele precisa usar seus poderes fantasmagóricos para matar Fry de medo, o que agrada a Bender, que concorda mais uma vez. O diabo encerra deixando um aviso de que caso ele falhe em executar seu trabalho, será condenado a ficar eternamente no inferno dos robôs, junto com sua banda infernal. De madrugada, encontramos Fry dormindo tranquilamente e de repente Bender atravessa a parede e tenta assustar Fry, mas durante suas tentativas acaba se cansando e adormece ao lado dele. O dia amanhece e a rotina de Fry começa. Bender, observando o cenário, pretende usar o sabonete para assustar Fry, todavia percebe que não consegue tocá-lo. Em um ato desesperado, se joga em cima da mesa e é sugado pelo secador. Por fim, descobre que tem poder sobre os eletrônicos e inicia a execução de seu plano. Indo para a sala de reunião, Hermes mostra um gráfico que denuncia a queda de vendas depois da morte de Bender. Como esperado, Fry entra fazendo escândalo no local, alegando que acabou de passar por uma experiência aterrorizante e que suspeita estar sendo perseguido por um fantasma. Obviamente, todos começam a rir e duvidam do relato de Fry. Amy sugere que ele relaxe um pouco e tire os olhos do falecido Bender, oferecendo-se para usar seus ombros como bolas de relaxamento. Bender aparece e fica satisfeito que está conseguindo o que queria. Horas depois, vemos Fry tentando viver sua vida tranquilamente, sendo atrapalhado pelo espírito de Bender. Sem saber o que fazer, ele volta a comentar com seus amigos sobre os acontecimentos sobrenaturais que o perturbam. Nitidamente, eles não acreditam novamente, exceto Lila, que fica em dúvida quando Bender a força a agredir Fry. Com medo, ele decide ligar para alguém que possa resolver o caso, mas é interrompido quando Bender tenta enforcá-lo com o fio do telefone e agora todos começam a acreditar que isso realmente é verdade. Hubert diz que tudo isso é tolice e que certamente pode ser explicado pela ciência. Ao cair da noite, todos se reúnem para tentar entender o que está acontecendo. Fry coloca uma moeda em uma caixa que possui uma boneca vidente, mas Bender se irrita e a destrói. Fry pergunta para ela sobre os fantasmas, porém ela responde rispidamente que fantasmas não existem, mas se contradiz ao afirmar que o que o atormenta é o fantasma de um robô. Todos se espantam, e Fry se questiona sobre quem pode ser esse robô. No final, Bender não aguenta e termina destruindo a boneca. Avançando um pouco no episódio, eles resolvem chamar um reverendo que promete exorcizar o local. Ao presenciar os objetos eletrônicos flutuando ao redor de Fry, o reverendo decide desistir, temendo a gravidade da situação. Mas apesar disso, Fry o motiva a ficar para ajudá-lo. O reverendo, buscando libertar o garoto desse tormento, pega um dispositivo chamado de Firewall Sacramental, que tem como função remover todas as energias em um raio de 6 metros. E nitidamente, podemos ver que é bastante funcional quando Bender é lançado para longe. O reverendo entrega o objeto nas mãos de Fry e o estimula a usá-lo quando estiver em apuros. Na hora de dormir, Fry está em sua cama completamente adormecido e Bender aparece. Lutando contra o dispositivo, ele consegue alcançá-lo e entrar dentro dele. Nesse momento, Fry acaba despertando e Bender o assusta com projeções perturbadoras. Durante um susto intenso, Fry tem um ataque cardíaco e cai no chão. É um infarte. Bender vai ao inferno para requerer sua liberdade e termina descobrindo que Fry sobreviveu ao ataque cardíaco. Logo o vemos no hospital. Enquanto se recupera, a doutora faz algumas recomendações e adverte que ele não pode mais sofrer sustos repentinos, pois na próxima vez pode não resistir. Ela finaliza sugerindo que ele vá para Amish Homeworld, onde não existem robôs. Bender escuta tudo e, sem perder tempo, novamente dá início à sua série de acontecimentos sobrenaturais, mas acaba parando quando ouve Fry se lamentando pela morte dele e que agora ele consegue enxergar o real valor de um robô e que sente falta de seu amigo Bender. No dia seguinte, Fry se prepara para fazer sua viagem para Amish Homeworld. Bender, lamentando tudo que fez contra seu amigo, resolve ir junto com ele. Ao desembarcarem na nova terra, Bender é saudado pelos habitantes e, com o passar dos dias, é possível ver que ele parece viver uma vida em paz agora. No entanto, durante uma viagem de carroça, Fry é avisado de que seus amigos vieram visitá-lo e uma alegria toma conta do local. Todavia, Fry novamente faz menção ao seu falecido amigo. Bender escuta tudo ao fundo e se emociona, mas é interrompido pelo diabo robô, que não hesita em lembrá-lo do acordo que eles têm. Apesar disso, Bender faz pouco caso e diz que mudou de ideia, preferindo ir para o inferno do que ver seu amigo morrer. Ao interpretar isso, rapidamente o diabo usa sua persuasão e faz com que Bender assuste os bois que estavam carregando um globo gigante. Em uma cena muito parecida com aquela do desfile, o globo cai e vai em direção a Fry e seus amigos. Você está aí?
forte! Após esse ocorrido, Fry decide voltar para casa. Do outro lado, Bender e o Diabo Robô estão no inferno, mas o Diabo tira vantagem porque possui outros corpos para reencarnar. No entanto, Bender está condenado a ser um fantasma pelo resto de sua vida, mas ele parece não se importar porque acha que fez o certo ao salvar a vida de seu amigo. Então, o Diabo Robô começa a cantar junto com sua banda infernal. E de repente, o espírito de Bender começa a subir para as nuvens até chegar ao céu. Um ser celestial recebe Bender e explica que ele está ali pelo ato de bondade que praticou com Fry. No entanto, Bender o interrompe suplicando que volte para a Terra e o traga de volta à vida. Durante uma atitude ansiosa, ele entra no corpo do ser celestial e o força a ressuscitar. No final do episódio, voltamos a Planet Express, onde tudo parece estar mais calmo. Fry se coça com o braço de seu amigo. No entanto, é surpreendido com um tapa, e aos poucos as peças de Bender começam a se juntar e finalmente ele volta à vida. Todos ficam felizes e, em um abraço genuíno, Fry expressa seu amor por Bender, mas encerra desconfiando se foi ele quem o assombrou. E aqui encerramos mais um episódio de Futurama. Se inscreva no canal, deixe o like e seu comentário. Até os próximos vídeos.